Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Vamos para mais um novo assunto em MTA. E esse eu não vou entrar muito em detalhes, porque vocês têm gestão de pessoas. Mas tenho que falar um pouquinho sobre as rotinas do departamento pessoal, ou seja, aquilo que o RH faz todos os dias ou faz constantemente, certo? É mais a rotina mesmo, certo? Então, nós vamos ver algumas coisas, mas o aprofundar eu vou deixar para a matéria de gestão de pessoas, que é a que trata mais, assim, trata mais no gerir do que nos detalhes, tá bom? Então vamos lá. O departamento pessoal, ou chamado também de recursos humanos, é parte da estrutura organizacional, ou seja, é um dos departamentos de uma empresa ou de uma organização em geral, né? De praticamente todas as empresas, executando-se apenas executando apenas aquelas de porte muito pequeno. Então, é, excetuando-se, executando-se. Não vou cortar. É claro que uma empresa pequena, que vamos dizer a maioria aqui da nossa cidade, não tem aquele departamento de RH. Mas a empresa crescer um pouquinho, é necessário sim ter é, um departamento de RH. Se você ter uma empresa com 50 pessoas, sim, porque já vai dar um pouquinho de trabalho para administrar, né, para gerir os recursos humanos. Tá? Então, nesses casos, quase sempre a rotina do departamento pessoal é executado pelo escritório de contabilidade contratado pela empresa. Então, aqui mesmo a maioria, né, a maioria das empresas pequenas, quem faz todo o aparato do folha de pagamento, essas coisas, carteira de trabalho, todo comunicação de férias, essas coisas todas que faz aqui na nossa cidade, nas empresas, na maioria do comércio, eu vou dizer todos praticamente, a não ser que seja um pouco grande, é o escritório de contabilidade, a não ser que a própria empresa tenha um departamento de recursos humanos, tá? Então, nos escritórios de contabilidade, eles fazem eles gerem essa rotina de departamento de RH, que a gente vai ver aqui um pouquinho de toda a rotina, tá? Em todos os outros casos, o departamento pessoal ou recursos humanos é imprescindível para o bom funcionamento dos negócios. Então, empresas maiores como Paquetá, JS, aqui de Pirá, Clascouro, a loja Moreira, essas quatro empresas eu tenho certeza que tem departamento de RH, tá certo? No caso, de gestão de pessoas ou de RH, outro chamam de departamento pessoal, tá? Mas as demais, eu posso arriscar que é o escritório de contabilidade que faz. Mesmo essas aí, que eu comentei, que possa ser que. Gente, não é merchandising, né? Por exemplo. Eu não sei nem se as empresas permitem eu falar isso, mas, enfim. É, a maioria, mesmo assim, tem um suporte da contabilidade, tá bom? Então, quais são as funções do departamento pessoal? As principais funções: admissão, controle de ponto, folha de pagamento, licença e férias. Isso aqui tem que ter um controle grande. Então, por isso que quando a empresa é maior, então, o controle de ponto também. Tem que ter bastante horas extras, essas coisas, tem que ter bastante cautela, bastante cuidado, bastante atenção. Então, quando não tem uma pessoa somente, quando a empresa tem muitos funcionários e não tem uma pessoa somente para lidar com este controle de ponto, com controle de hora extra, com época de licença, época de férias, licenças dos funcionários, enfim, fica mais complicado, né, para gerir corretamente.
também são responsáveis pelos documentos dos funcionários e também pelo desligamento, certo? Então, a gente vai ver um pouquinho de cada coisa. Então, o departamento de pessoal ou de recursos humanos executa algumas funções básicas do andamento da atividade da empresa, como eu já falei na outra, né? Recrutamento, né? Vamos dizer, ó, recrutamento, a gente pode recrutar e selecionar, certo? Recrutamento, seleção, pessoal de RH que faz, o treinamento, o pessoal de RH que faz. Mesmo o curso de administração tem que saber, porque vá que você um dia trabalhe na área de recursos humanos, ou se especialize na área de recursos humanos, certo? Admissão de funcionários, controle de presença, desligamento muitas outras coisas. Então vamos falar um pouquinho sobre o recrutamento. O que é o recrutar? É a busca de recursos humanos para suprir as necessidades da empresa. Pronto, recrutamento é isso. Eu vou procurar talentos, eu vou procurar pessoas, né, que eu precise para a minha empresa. Ou seja, a empresa precisa de funcionários e nisso ela vai fazer o recrutamento. Ela vai anunciar, a gente vai falar um pouquinho também sobre isso, ela vai anunciar que tem emprego, né, tem vagas, né, naquela determinada empresa, e ela pode escolher por várias formas, ela pode escolher fazer o tipo de seleção, certo? Então, antes de iniciar o recrutamento, a empresa precisa definir as características do empregado, ou seja, antes de dizer assim, temos vaga primeiro, para que cargo, né? Como eu quero, qual é o perfil do funcionário que eu quero, qual a idade, a média de idade que eu quero, qual é a escolaridade que eu quero para esse determinado cargo, qual a experiência que eu preciso desse funcionário nesse determinado cargo, certo? Então, cada cargo, cada vez que você for fazer uma entrevista de emprego e você não passou, não quer dizer que você seja ruim. Quer dizer que você não está dentro, eu já falei isso, né? Você não está dentro do perfil que aquela empresa naquele momento procura. Entendeu? Então não fique triste caso você não seja selecionada em alguma vez que for entrevistada, tá certo? Ou deixou o currículo e não foi chamada, né? Às vezes, naquele momento, a empresa precisa de outras características, né, para o funcionário, certo? Então, entre as características que mais se destacam, a escolha da idade, da escolaridade, da experiência, da atividade, né? Enfim, dos cursos que ele possui. Então, depende do perfil do cargo que aquela empresa precisa, né? Então, temos vaga, às vezes temos vagas quando a empresa põe, mas vamos ver qual é o tipo de perfil da pessoa, quais são as características que eu necessito e que esses pode vir, né? A empresa vai recebendo o currículo, ou seja lá qual for o tipo de seleção, vai receber o currículo, vai recebendo e vai depois separando aqueles que estão dentro do perfil que ele precisa para depois uma chamada para entrevista. Temos o recrutamento interno, temos dois tipos. Aqui eu pus também a imagem de três, mas temos dois tipos de recrutamento: o recrutamento interno e o recrutamento externo. E tem aqui também, pus o recrutamento misto, que pode ser interno e externo, né? Então, o recrutamento interno, esse eu acho assim fundamental para as empresas, até para motivar o pessoal da empresa, né? Quando assim se faz necessário fazer o recrutamento interno. Primeiro a gente olha se dentro da nossa própria empresa não já tem aquelas pessoas que estão em um cargo mais baixo e eu preciso de algumas outras pessoas para um outro cargo, ou às vezes está até na mesma linha de hierarquia, e eu posso perceber, né, pelas características que eu preciso do cargo e as características dos funcionários que eu tenho, e eu vejo que dá para alocar, que dá para recrutar e mudar ele de cargo dentro da empresa. E muitas vezes, se a empresa tiver plano de carreira, a primeira coisa que o departamento de RH olha é se dentro da empresa
eu já tenho aquele talento, eu já tenho aquele funcionário que está sendo necessário para a empresa. Então, o recrutamento interno é super importante, é, primeiramente, ver se dentro da empresa já tem aquelas pessoas, até mesmo para motivar todo o pessoal, certo? Então, é utilizado para preenchimento de vagas através do remanejamento dos quadros já existentes na organização. Então, pode ser que seja um remanejamento para crescer dentro da empresa ou que se mantenha no mesmo nível de hierarquia, porém, para o funcionário é bom esse remanejamento porque é uma experiência a mais e a empresa enxergou que ele é capaz disso, tá? Então, eu mesma, pessoalmente, prefiro, antes de contratar alguém externamente, olhar internamente dentro da empresa, claro, se internamente dentro da empresa, olhar dentro da empresa se tem alguém que é capaz de preencher aquela vaga antes de abrir, né, vagas para externo, tá bom? E o recrutamento externo é justamente que é o quê? É utilizado para atrair candidatos que estão fora da instituição. Então, é aquela parte, né, de vamos colocar currículo, vamos distribuir currículos, mas a empresa, sempre lembrando que a empresa vai pegar sim o currículo e ele vai olhar se a pessoa está dentro do perfil da empresa. Às vezes a empresa nem está precisando no momento de funcionário, mas ele recebe o currículo e ele vai analisar aquele currículo e vai analisar o currículo e vai dizer assim, não, esse aqui pode ser que futuramente eu venha necessitar. Vamos botar no arquivo, pode separar em duas pastas, tal. Esse aqui eu posso um dia precisar desse funcionário, ele tem um currículo bom para determinado cargo, ou ele tem algumas características que são fundamentais dentro da minha empresa, então eu vou colocá-lo, né? Vou guardar este currículo, certo? Então, a empresa faz essa seleção já no receber do currículo. E quando ela atrai, quando ela chama, quando ela fala, temos vagas, ou vamos contratar, ela anuncia, né? Hoje tem várias formas de anunciar o currículo ou anunciar vagas de emprego, né? Antigamente era nos jornais, né? Ah, ainda tem, né? Você entra no site, em vagas de emprego, tem vários sites aí que mostram, né? Tem um LinkedIn também, que tem vagas de emprego, as empresas também. É bom ter um perfil no LinkedIn, principalmente para quem quer ir para uma cidade grande, né? A cidade grande utiliza sim o LinkedIn, utiliza Facebook, utiliza Instagram. Principalmente quando você deixa já seu currículo e se deixar lá o seu perfil do Instagram, ele vai olhar. Cuidado que você posta, tá? Tá, então vamos voltar para o recrutamento externo. Recrutamento externo é justamente o quê? Atrair pessoas para serem candidatos, né, para a sua empresa. Então, eles são fora, eles não estão dentro da empresa, eles estão fora da empresa e vai ser atraída pela empresa, às vezes é atraída pelo a gente teve essa aula de fundamentos. A empresa pode, geralmente é atraído porque está desempregado, mas pode ser atraído de uma empresa para outra pelo salário ou pela insatisfação do emprego que está, né? Ou por outros, pelo plano de carreira ou por outros motivos pessoais ou motivos, né, de crescimento que aquela empresa oferece, tá? Então, os recursos humanos, eles são responsáveis por atrair, eu vou chamar de atrair talentos, certo? Então, existem vários meios de executar o recrutamento, né? Anúncio de jornais, vou dizer hoje em dia mais atual, né? Anúncio em sites, mas ainda tem gente que olha nos jornais, né? Indicação dos próprios funcionários da empresa, é o famoso QI, né? Ou funcionários, ou amigo, ou pessoa, né? O QI é quem indica, tá, gente? É, na rádio, na TV tem inclusive, né, aqui na Bahia tem a rede, o Jornal da Bahia, Rede Bahia, Bahia Meio-Dia, eu esqueci o nome do jornal agora, né, que tem assim, anúncios de vagas, anúncios de emprego, uma coisa assim, eu sempre vejo. E tem a fila lá, tal,
para as pessoas também pedirem emprego, e tem também a parte de que eles anunciam as empresas chamando para contratar. E também, né, aqui a internet, no caso, pelo site. Se botar no Google, vaga de emprego para tal cidade, vai aparecer um monte. Né? Cuidado também, que nem sempre são verdadeiros. Muitos são, muito cuidado para não cair em golpes, tá, gente? Então, cartazes na frente da empresa, é feinho isso, mas utiliza-se, né? Agências de emprego, ó, agências de emprego em cidades grandes. Em cidades grandes tem geralmente agências de emprego. Se eu não me engano, o Sebrae também. Sebrae não, eu esqueci. Tem em Salvador tem não sei se é a secretaria, na parte pela prefeitura mesmo, que tem, né, divulgando emprego. Eu esqueci agora, gente, mas eu vou me informar, depois eu falo lá no WhatsApp, tá? Então, procura também em escolas e em faculdades, sim. Às vezes deixam lá, procura-se estagiário, deixam no quadro de aviso da escola ou da faculdade, né, procura-se estagiários remunerados. Em cidade grande há remuneração, em cidade pequena é muito difícil ter estágio remunerado, né? E muitos de vocês, né, que assistem essa aula já estão na época de estágio. Apesar que agora estamos com pandemia, né? Tá suspenso os estágios, mas também. Deixa eu dar uma dica aqui de estágio. Gente, essas dicas todas, principalmente nessa matéria de MTA, elas vão ser muito úteis para vocês nos estágios ou no estágio, tá? Na empresa que você for. Porque se você mostrar aquilo que você sabe, por isso que eu fico pegando no pé de vocês, para vocês treinarem planilha de Excel, treinarem Word, treinarem digitação, treinarem formatação. Por quê? Porque você vai mostrar o seu trabalho no estágio. E muitos, eu vou dizer que não foram poucos. Quando eu era orientadora de estágio, muitos estagiários, muitos alunos ficaram nos empregos onde foram estagiar. Por quê? Porque eles se dedicaram, porque eles pegaram as dicas, principalmente dessa matéria de MTA, que a gente fala muito sobre o dia a dia das empresas, sobre a parte prática da empresa, né? Como aqui eu estou falando, sempre eu boto para vocês fazerem planilha de Excel, para pesquisarem em sites, como se comportar em entrevista de emprego, como fazer um currículo, e assim vai, certo? Por quê? Porque as empresas, é uma forma de recrutar também, através dos estagiários, né? Eu vi que aquele estagiário, ele é bom, ele sabe, ou eu posso enxergar que aquele estagiário se eu treinar ele um pouco mais, ele tem capacidade de crescer dentro da empresa, do que porque a maioria não é por nada não, gente, mas maioria não, muitos estagiários vão para o estágio marcar ponto, tá? Marcar ponto, cruza o braço, não faz nada, e só faz se alguém mandar, tá? Então, se você se disponibilizar a aprender, a fazer, a sentar ao lado de alguém, né, a buscar mesmo a interagir, a entrar na cultura organizacional da empresa, são 2 meses. Então, 2 meses é um tempo assim, eu acho pouco, tá? Antigamente eram 4, 6 meses o estágio, hoje só são 2 meses, a média, né? De 2 meses, então, mesmo assim, dá para perceber logo, né? Eu consigo perceber em 1, 2 semanas se aquele estagiário, ou quando tá por minha conta o treinamento da empresa, dentro da empresa, né? Fora da empresa não tem como ver se o estagiário está indo bem ou não. A não ser que o patrão me diz. E eles dizem, viu? E os que contratam, eles dizem, ó, esse aí vai ficar, esse aí eu vou tentar contratar ele quando ele acabar os estudos. Ah, esse aí, ó, esse aí não vai para frente, não. Falam, tá? Então, peguem as dicas, se dediquem, e se você estiver procurando um emprego, lá no estágio é uma forma de recrutamento, sim, ou um banco de funcionários, né? Um banco de futuros funcionários, vamos dizer assim.
porque às vezes as empresas deixam para contratar aquele estagiário quando termina. Eu tenho N exemplos de alunos que foram contratados depois, e tem empresas também que que contratam meio turno, já que trabalha num turno, tá? Então, se dedique. Vamos lá. Então, aqui eu peguei, achei interessante, tá? A era do anúncio de empregos. Então, fácil, modo fácil. Publicar e enviar currículos, anunciar vagas, divulgar oportunidades em sites específicos, quantidade e não qualidade. Então, isso aqui é a parte fácil de anunciar emprego. O que é realmente difícil é o quê? Encontrar a pessoa certa. É difícil, gente. Tem muita gente desempregada? Tem. Mas tem muita gente que não se capacita e quer, na verdade, um emprego para ganhar dinheiro. Tá, Josi? Emprego para ganhar dinheiro, mas emprego não é só para ganhar dinheiro. A empresa precisa de pessoas que se dediquem, de que queira também fazer a empresa crescer. Aquele que vai só para ganhar o dinheiro, sinceramente, ele é um funcionário e logo vai sair da empresa, né? Se assim ele entrar. Então, estou olhando aqui do ponto de vista da empresa, tá? Do ponto de vista da empresa, isso aqui é algo difícil, apesar de ter muita quantidade de pessoas desempregadas no Brasil, tá? Mas encontrar a pessoa certa no olhar da empresa é muito difícil. Envolver as pessoas que estavam bem empregadas. Essa aí é aquele recrutamento de, assim, você trazer aquela pessoa que ela já tem um emprego, trabalha em uma outra empresa, mas que você precisa daquela pessoa na sua empresa. Isso aí é muito difícil, porque você tem que oferecer vantagens, mas são tipos de pessoas que têm talento, né, e habilidade para aquele cargo que a empresa precisa. Então, buscar e tirar pessoas de um que já estão num bom emprego para ir para para ir para, vou falar assim, para ir para minha empresa, dá um trabalhinho, certo? Justamente porque aí tá, porque não contrata uma outra pessoa, aí treina, porque nem sempre a empresa, determinados cargos, determinadas funções, eu preciso já de pessoas com aquela experiência, com a experiência que ela já tem daquela empresa que ela trabalha, entendeu? Então, se as pessoas se capacitarem, buscarem, fazerem cursos, não é só faculdade, mas cursos. Todo dia eu falo, Sebrae, FGV, Senai, Fundação Bradesco, tem muitos cursos bons. Não são cursos repetitivos. Se você entrar no Sebrae todos os anos, tem muitos cursos e todos os anos eles renovam, eles atualizam os cursos, certo? Principalmente agora depois da pandemia. Nossa, vocês entram lá, nem parece é, aqueles do ano passado, né? Muitos cursos do ano passado nem tem mais, já são outros, já são novos, tá? Outra coisa que é difícil, divulgar a vaga onde o talento tá. Justamente, o mais difícil, é muito difícil a gente encontrar aquela pessoa certa, aquele talento certo e onde eu vou divulgar onde tem este talento, tá me entendendo? Qualidade em vez de quantidade, ver a troca, né? Aqui no olhar da empresa, a qualidade é muito mais importante do que a quantidade. Às vezes eu pego três currículos muito bons, e aí você olha, meu Deus, e agora? Aí vai para entrevista, aí pode pôr uma prova, e aí vai outro tipo para ver realmente qual que fica, certo? Então, às vezes, olhando no lado da empresa, um olhar da empresa, é muito difícil encontrar a pessoa certa, tá certo? Então, aqui tem sites, né, que algumas empresas divulgam, né, o LinkedIn, mesmo às vezes no Facebook, Orkut não existe mais, né? No YouTube eu nunca vi, né? Mas vamos dizer no LinkedIn, no Face, no Instagram. E, como eu já falei na outra aula, quem já faz faculdade, quem
quando vocês tiverem já uma vida acadêmica, é muito importante ter um currículo Lattes em dias, certo? Fez um curso, lança no Lattes. Fez outro curso, lança no Lattes, porque o Lattes vai estar sempre atualizado, inclusive eu preciso atualizar o meu, tá? Então é isso. Na parte de seleção, é a escolha do candidato para a vaga disponível da empresa. Então, o que é seleção? É a escolha do candidato para a vaga disponível da empresa. Então, busca entre os candidatos recrutados, aqueles que foram chamados, aqueles mais adequados para preencher a vaga. Em geral, as empresas utilizam os seguintes instrumentos para selecionar seus empregados, seus funcionários. O formulário de solicitação de emprego, né, que já é uma forma até de olhar a escrita, né, assim, fazer tanto o formulário quanto o teste, e entrevistas para também ver como é o comportamento, como é que ele fala, como é que é a atitude, né? Gente, se for para entrevista de emprego, tudo é olhado, tá? Tudo é observado, a forma que chega, a forma que se veste, a forma de andar, a forma de falar com os demais, o tom de voz, o modo de sentar, tudo é observado, certo? Até na hora de entregar o currículo, tá? Então fica a dica. Se for lá entregar currículo e não for entregar de uma forma, de uma vestimenta, vou dizer, de uma vestimenta, ou de um falar, ou de um modo de andar, já é eliminado ali mesmo, tá bom? Então, quando for entregar o currículo, olha a roupa que você está, né? Já esteja adequada, né? A forma de, os gestos, né? A forma de procurar como entregar o currículo, né? Ser sempre gentil, não tem um tom de voz normal, nem aquele tom de voz alto, nem aquele tom de voz baixinho, que tem gente que tem toda vergonha, fala assim bem baixinho, então, né? Então tem que ter um tom de voz normal, nem alto, nem baixo, normal, né? Para que a outra pessoa entenda, certo? Vamos voltar para cá. Fico toda hora dando dicas, né? Então vamos lá. Então a seleção, algumas técnicas. É a triagem de currículo, que é justamente se eu recebi muitos currículos, aí eu vou separar os currículos de acordo com as características que aquele cargo eu preciso. Eu posso olhar pela idade, eu posso olhar pela experiência, experiência conta muito, né? Eu posso olhar, mas pode ser que eu queira dar, querer alguém de primeiro emprego, né? Então também aí eu vou olhar a idade, eu vou olhar os cursos. Muito cuidado na hora de colocar no currículo os cursos. Não esqueça, botou o nome do curso, na frente bota onde você fez o curso, tá certo? Porque na atividade de currículo eu vi muita gente colocar só o nome do curso que fez lá no Sebrae, mas não colocou na frente que foi Sebrae, não colocou na frente que ano fez esse curso, tá? Gente, eu fiz um curso lá no ano 2000. Com certeza já está um pouquinho ultrapassado esse curso, esse tipo de curso, dependendo do tipo de curso também. Então, eu tenho que colocar o ano e colocar o aonde eu fiz esse curso, tá certo? Entrevistas. É outra técnica, né? Pode ser psicológica, pode ser de forma tradicional, pode ser situacional, pode ser comportamental e pode ser tudo. Então, na entrevista, como eu disse, observa-se tudo. Mas há empresas que contratam psicólogos para. Né, tem a área da psicologia, que eu acho que é psicologia organizacional, e são psicólogos que trabalham dentro do RH e eles que vão lá fazer a treinamento. Então, pode colocar provas de conhecimento, né, ou testes de conhecimento, que são também por psicológicos, por inteligência, psicométricos, né? E assim vai, simulação, tal. E também pode ser isso aqui também muito utilizado, né? Acho que os mais utilizados são entrevistas. Não, primeiro é o currículo, né? Mas para separar ou dinâmica de grupos ou entrevista. Dinâmica de grupo para o pessoal de RH já dá um pouquinho mais de trabalho, mas seleciona bastante, né? Apesar que eu acho que a entrevista, o contato, eu acho bem melhor. Apesar que todos vão nervosos, isso atrapalha, tá, gente? Quando vocês forem para uma entrevista, vão tranquilos, né? No máximo que você vai levar é um sim.
O não já é garantido, então o seu máximo que você vai levar é um sim. Então vão tranquilos, não vão nervosos, nada de ficar suando a mão, nada de gaguejar, tá? Nada de. Enfim, fiquem tranquilos. Certo? Nós vamos ficar até aqui e na próxima aula eu dou continuidade com treinamentos, tá bom? Um abraço e até a próxima aula.